Olá, bem-vindos a mais um Google Ads para todos. O episódio de hoje vai versar sobre uma coisa extremamente importante para o sucesso das campanhas de Google Ads: a correspondência das palavras-chave, o tipo de palavra-chave que podemos utilizar. É que no Google Ads, quando nós montamos uma campanha e um grupo de anúncios, temos que escolher determinadas palavras-chave que vamos tentar fazer corresponder aos termos de pesquisa pelas quais as pessoas procuram o nosso produto ou o nosso serviço. Mas há várias maneiras de fazer corresponder essas palavras-chave. E é disso que vamos falar hoje. Mais para o final ainda vamos falar de uma outra coisa também extremamente importante, são as palavras-chave negativas. São como é que nós podemos ter palavras-chave em que queremos que as mesmas correspondam aos termos de pesquisa, ou ter palavras-chave que queremos que não correspondam aos termos de pesquisa e, portanto, bloqueiem o aparecimento dos nossos anúncios em situações que são indesejáveis. São assuntos extremamente importantes, portanto, se tiver interesse por Google Ads, esta é uma parte que tem que saber com bastante profundidade. Se, como dizia, tem interesse por Google Ads, não se esqueça de subscrever o nosso canal. O nosso canal trata de tudo sobre Google Ads, de A a Z. Vamos falar sobre esta parte introdutória, onde falamos de coisas mais genéricas, uma espécie de revisão geral da matéria para introduzir aqueles que são menos conhecedores de Google Ads ao assunto. E depois devemos falar mais sobre coisas estratégicas, sobre novidades, sobre notícias, sobre alterações que vão aparecendo. Devemos ter entrevistas com pessoas da área ou que não têm nada a ver com a área, mas que têm interesse no Google Ads. Enfim, vai ser divertido. Se tem interesse nisso, não se esqueça, subscreva o canal e clique também na campainha, porque dessa forma vai sendo informado dos novos episódios que vão saindo e que eu quero que seja mais ou menos semanal. Ok? Google Ads para Todos tem o patrocínio da marketingdigitallisboa.com, que é uma empresa precisamente de consultoria na área de Google Ads e de SEO e marketing digital em geral. Nós servimos sobretudo empresas que não têm os recursos internos para tratar do seu marketing digital. Empresas que sabem qual é a importância de marketing digital e o impacto que o marketing digital pode ser na sua atividade, na angariação de novo negócio e de novos clientes, mas, infelizmente, não podem dispor de recursos humanos para essa atividade porque estão demasiado focados e têm que estar focados no dia-a-dia, nos seus clientes, etc. Então, recorrem externamente como um custo variável, como outsourcing, a empresas como a marketingdigitallisboa.com, que tornam a vida muito mais fácil, muito mais barata, com menos compromisso e com menos custos fixos. É isso que nós fazemos. Portanto, se por acaso sentir que este é o seu caso, contacte-nos, falamos consigo e vemos as várias soluções que podem estar ao seu dispor e para fazer o seu marketing digital. Ok? Vamos então ver isto das palavras-chave, da correspondência das palavras-chave e dos tipos de palavras-chave, como é que tudo isto funciona. Até já! Ok, então vamos ver um bocadinho como funciona este processo da palavra-chave, certo? Portanto, o que acontece é, vamos pôr uma situação real e uma situação que me é particularmente próxima, é dos arranjos de costura. Okay? Portanto, imaginando que eu compro roupa online, não é? Compro vários pares de calça online, a roupa chega-me a casa e está-me demasiado comprida. As calças estão demasiado compridas, preciso fazer as bainhas às calças, certo? Uma das maneiras que eu faria antigamente, uma pesquisa para saber onde poderia arranjar, era, possivelmente, telefonava à minha mãe ou às minhas irmãs para saber quem era a costureira delas e perguntava o contacto para tentar que a senhora me fizesse as bainhas. Há menos tempo, talvez, recorresse às páginas amarelas para tentar perceber como é que, onde é que haveria uma costureira ou arranjo de costura, etc., próximo de mim. Ia e procuraria na respectiva letra daquilo que eu queria encontrar. Hoje em dia não. Hoje em dia, como vocês sabem, o que as pessoas fazem imediatamente é abrem o telemóvel e procuram qualquer coisa na barra do Google. E hoje em dia, ainda por cima, para facilidade, se pode procurar não só se formos ao google.com, mas diretamente
na barra da URL. Bom, portanto, vou à barra da URL e o que faço é meter o termo de pesquisa que eu pretendo. Portanto, indo ao meu computador, portanto, no Google, mas não é preciso estar no Google, eu escrevo diretamente na barra do URL arranjos de costura, certo? E ao carregar, aparecem os anúncios. E agora o que eu quero que entendam é o que é que se passou entre uma coisa e a outra. Eu escrevo arranjos de costura, essa informação é enviada para o Google, ok? E o Google vai pesquisar na sua enorme base de dados, que inclui todas as páginas do mundo que estão indexadas, quais são, as páginas que têm a ver com arranjos de costura, e dois, os anunciantes que introduziram uma palavra-chave que corresponda a este termo de pesquisa, arranjos de costura. Poderia ser também arranjos de costura perto de mim, por exemplo. Não é? Bom, e ao verem isso, em 0,93 segundos, certo? O Google chegou à conclusão que há 2.820.000 páginas que estão relacionadas com arranjos de costura. E há um primeiro resultado que vai ser apresentado, que curiosamente é o resultado da empresa, da minha empresa e da minha mulher, que é da Dalmania, por alguma razão, não é? O que é que aconteceu aqui? Há mais anúncios, como vocês podem ver. Há um anúncio da Dalmania, há um anúncio da Jeff, há um anúncio de outra costura personalizada, ok? Mas este anúncio inicial, para já, reparem bem a quantidade de espaço de real estate, como costumam dizer os Google Ads, o real estate que ocupa na página. Okay? Só o anúncio da Dalmania ocupa bem 70% de toda a página. Portanto, foca imediatamente o interesse das pessoas. Não se esqueçam que a click-through rate, ou CTR, ou a taxa de clique, é impressionantemente mais alta para o primeiro resultado do que para o segundo, o terceiro e os restantes resultados. Também é verdade, e também se deve dizer, que há muitas pessoas que são sensíveis aos assuntos da publicidade e que sabem que estes primeiros resultados são publicidade e saltam imediatamente para os resultados orgânicos. Como podem ver, se forem descendo, há resultados orgânicos. Curiosamente, aqui de Dalmania, a empresa aparece em segundo. Isto é resultado de um trabalho de SEO. Okay? Não aparece em primeiro, mas aparece em segundo, o que não é um resultado muito mau. Mas o click-through rate do primeiro resultado é na casa dos 35%. Depende de muitas outras variáveis, depende da configuração do SERP, depende de muitas coisas. Mas é uma taxa altíssima. Bom, então, o que é que aconteceu aqui? O Google tem a sua enorme base de dados, viu todos os anunciantes que tinham alguma palavra-chave que pudessem fazer corresponder com este termo de pesquisa, arranjos de costura, e disparou os anúncios deles, meteu-os no leilão. E meteu-os no leilão, estabeleceu o AdRank, que, se recordam, foi o tópico do último episódio do Google Ads para todos. Okay? E, ou porque tem muito boa qualidade, ou porque tem um CPC máximo mais alto, decidiu que quem tinha o melhor AdRank era a Dalmania e apresentou. Pronto, isto é no fundo o fenómeno da palavra-chave. Agora, isto é extremamente relevante porque, obviamente, o anunciante, aqui o segredo do anunciante é tentar descobrir a maneira como as pessoas procuram o seu negócio, certo? Porque, para além de arranjos de costura, há muitas outras maneiras de procurar. Vamos ver aqui outra maneira que vocês, se calhar, também procurariam. Eu, se calhar, procuraria por bainhas de calças ou bainhas na hora. Por exemplo, Lisboa. E utilizaria aqui a barra de sugestões do Google e viria aqui e, se calhar, carregava logo aqui bainhas na hora Lisboa. E bom, e agora, como vocês veem, já aparecem outros resultados. Curiosamente, não aparece nenhum anúncio. Então, o que é que acontece? Talvez, pode ser, por acaso não é o caso, as bainhas na hora Lisboa é um termo de pesquisa que não fez disparar nenhum anúncio da Dalmania. Não quer dizer, por acaso, que nós não tenhamos este termo como palavra-chave. Até temos. Pode acontecer é que ou o orçamento já está totalmente gasto, ou o tipo de licitação que nós estamos a utilizar para este caso achou que não era o mais relevante. Enfim, a inteligência artificial do Google é uma coisa muito avançada e muitas vezes é muito difícil perceber a razão específica de um resultado. É uma coisa que
simplesmente não é possível, não se consegue entender tudo. O que é importante que retenham é que os resultados podem ser diferentes. Bom, e esta é a explicação daquilo que é a palavra-chave, ok? Portanto, está claríssimo o que é a palavra-chave e porque é que é importante. E porque em vez de bainhas na hora, em Lisboa posso também procurar onde fazer bainhas, não é? Pronto. E aqui, como já tem onde, já tem a ver com o local, procura um local, não é? Aparece-me logo em primeiro lugar o map. Curiosamente, vejam que aparece em primeiro lugar precisamente a de Dalmania e depois os resultados orgânicos outra vez, em que aparece a de Dalmania em segundo lugar. Ok? Bem, então, dito isto, vamos agora tentar perceber os tais tipos de correspondência. Porque onde fazer bainhas pode-se corresponder com muitas palavras-chave. E vamos fazer aqui um saltinho até uma coisa muito interessante que eu também quero que vocês conheçam, que é a ajuda do Google Ads. Okay? A ajuda do Google Ads é um portal que tem toda a informação sobre o Google Ads. Portanto, muitas vezes eu venho aqui para esclarecer algumas dúvidas e para conhecer mais em detalhe algum pormenor do Google Ads que esteja menos consolidado. Okay? Pronto. E é importante que vocês conheçam. Isto está, a página é suporte.google.com/google-ads. É uma página interessante para vocês visitarem e até talvez para marcarem para futura referência. Bom, e aqui está, então, os 3 tipos de correspondência, ou os 3 tipos de palavras-chave que existem. Existe aquilo que se chama a correspondência ampla, a correspondência de frase e a correspondência exata. A correspondência ampla, no fundo, para explicar, é aquela que apanha mais termos de pesquisa. Depois temos a correspondência de frase, que apanha um pouco menos dos termos de pesquisa. E depois, a correspondência exata, como o próprio nome indica, tentativamente apenas vai separar o anúncio quando o termo de pesquisa for exatamente a palavra-chave. Estão a ver a ideia aqui? Bom, então aqui no Google dá uma breve introdução a cada um. E depois vamos ver com mais cuidado. Portanto, diz que a correspondência ampla são os casos em que os anúncios podem ser exibidos em pesquisas relacionadas à sua palavra-chave. Ok? A correspondência de frase já é um bocadinho diferente. Já não é exibidos, já não são pesquisas relacionadas. Okay? Já diz que podem ser exibidos os anúncios em pesquisas que incluam o significado da sua palavra-chave. E a correspondência exata diz que os anúncios podem ser exibidos com o mesmo significado e a sua palavra-chave. Coisas que o Google Ads tem é que está escrito num português internacional. Isso às vezes dificulta a interpretação. Não sei se os nossos amigos brasileiros sentem a mesma coisa, ao contrário, mas nós de vez em quando, ou os angolanos ou outros de países PALOP, mas nós de vez em quando temos dificuldade em interpretar o sentido das frases da ajuda do Google Ads, ok? Mas é uma ferramenta extremamente útil na mesma. Portanto, para a palavra serviço de corte de grama, os exemplos que eles dão podem... portanto, nós introduzimos a palavra serviço de corte de grama nas nossas palavras-chave, certo? E isto pode despoltar o nosso anúncio quando alguém procura por preços de aeração do gramado. Fala em aquilo que chamaríamos relva, nós, em Portugal, não é? E a pessoa, o que está à procura é de alguém que corta a sua relva, ou a sua grama, no seu jardim. Temos aqui este exemplo do serviço de corte de grama, que é uma palavra-chave que nós temos na nossa campanha, introduzimos no nosso grupo de anúncios, ok? Se eu tiver essa palavra-chave, alguém que procure por preços de aeração de gramado, que não sei muito bem o que é que quer dizer, pode fazer disparar o nosso anúncio. Okay? Não sei se uma coisa tem exatamente a ver com outra, porque lá está aqui a questão do português que me dificulta esta interpretação. Na correspondência de frase, já fala de coisas que têm o mesmo significado. Ok? Por exemplo, empresa para aparar gramado. Faz sentido. É mais ou menos a mesma coisa que serviço de corte de grama. Okay?
E por último, a correspondência exata, aí sim, a única coisa que muda é que pode haver palavras que são sinónimos. Por exemplo, serviço de poda de grama, okay? Poda é sinónimo de corte. Portanto, aparece. Mas reparem, não aparecem mais palavras, só aparecem exatamente aquelas palavras. A única coisa que muda é um sinónimo. Okay, já agora, reparem que a sintaxe de cada uma destas palavras-chave é diferente. Ou seja, nós quando vamos incluir nas nossas campanhas estas palavras-chave, se não metermos nada à volta da palavra-chave, imediatamente o Google vai interpretar isso como sendo uma palavra-chave de correspondência ampla. Se metermos as palavras-chave entre aspas, então o Google vai entender que isso é uma correspondência de frase. E se metermos entre chavetas retas, então o Google vai considerar que é uma correspondência exata. Se formos à mania, okay, no grupo de anúncios, se nós quisermos incluir mais palavras-chave, temos aqui as palavras-chave de pesquisa, carregar no mais e podemos introduzir. É aqui, portanto, eu aqui neste caso estava a introduzir na campanha particulares, no grupo de anúncios arranjos de costura, palavra-chave. Portanto, se eu quisesse incluir a palavra-chave ampla, escreveria arranjos de costura sem mais nada. Se quiser incluir como correspondência de frase, portanto, um bocadinho mais restrita, então meteria entre aspas. Se quisesse só que o meu anúncio aparecesse quando as pessoas escrevem arranjos de costura só na pesquisa, então meteria entre chavetas retas. E seria este o aspecto que teria a maneira como eu introduziria as palavras-chave na minha campanha. Ok? Ou quando se está a criar o grupo de anúncios. Melhor dito, porque recordem-se que as palavras-chave são diferentes em função dos grupos de anúncio. Assim, vamos começar pela correspondência ampla. Okay? Vamos ver nas próprias palavras do Google o que é que significa correspondência ampla. E o que eles dizem na sua documentação é o seguinte. Os anúncios podem ser... correspondência ampla, ok? Definição da correspondência ampla. Os anúncios podem ser apresentados em pesquisas relacionadas com a sua palavra-chave, incluindo pesquisas que não contêm os termos da palavra-chave. Isto ajuda a atrair mais visitantes para o seu website, a gastar menos tempo a criar listas-chave de palavra-chave e a concentrar os seus gastos em palavras-chave que resultam. Okay? Isto é muito importante o que eles dizem. Ou seja, por exemplo, aqui o Word, arranjos de costura, que eu teria introduzido com a sintaxe sem nenhum tipo de pontuação, poderia perfeitamente dar origem ou mostrar o meu anúncio de arranjos de costura a pessoas que tivessem metido nos termos de pesquisa coisas como aulas de costura, arranjos de roupa, alfaiates, máquinas de costura. Estão a ver? Portanto, é muito amplo. Qual é o risco disto? É que eu não quero mostrar o meu anúncio para que as pessoas cliquem quando estão à procura de máquinas de costura. Não tenho interesse nenhum. Eu não vendo máquinas de costura, eu vendo um serviço. Okay? Bom, portanto, isso é preocupante. É uma área extremamente pantanosa. Tem vantagens. Por exemplo, aqui a vantagem de termos palavras-chave amplas, muitas vezes eu recomendo se utilizem no princípio de uma campanha. Okay? Porque, como é muito difícil saber exatamente o que é que as pessoas escrevem na barra do Google, no princípio, se nós metermos palavras-chave de correspondência ampla, o Google vai servir como uma espécie de rede que vai apanhar todos os termos que estão relacionados com essa palavra. Suponham que o que eu quero vender ou o que eu quero anunciar são, por exemplo, floristas. Ok? Floristas, obviamente, há certas palavras-chave que eu sei exatamente como é que funciona, não é? Florista. Florista perto de mim. Florista no Saldanha. Florista Almada. Florista nas várias localidades. Essa é óbvia. Mas será que não há outro tipo de procuras que as pessoas fazem? Com certeza há. Portanto, se eu meter só a palavra florista de correspondência ampla, vou ter todo tipo de termos de pesquisa.
relacionados com essa palavra. E isso vai-me permitir ver se há outras formas como as pessoas procuram florista. Se calhar procuram por buquês, com certeza buquê de flores, e outras coisas semelhantes, arranjos de flores, procuram conjuntos de rosas, não faço ideia, não é? Mas se eu tiver florista como palavra ampla, o meu anúncio vai aparecer em circunstâncias que eu possivelmente não esperava. Portanto, essa é uma parte útil. Por exemplo, aqui, neste caso dos arranjos de costura, se eu tivesse a palavra-chave arranjos de costura ampla, era muito natural que aparecessem pesquisas onde houvesse o termo arranjos de roupa. Ora, arranjos de roupa e arranjos de costura são coisas muito semelhantes. Portanto, teria apanhado nessa rede que o Google, entretanto, estava a mostrar o meu anúncio, coisas que eu antes, para as quais não me tinha apercebido, podiam ser importantes para o meu negócio. O que, obviamente, eu faria a seguir era, uma vez descoberta essa nova palavra-chave, o que faria era adicionar a palavra-chave, o termo de pesquisa, como palavra-chave. Isso é relativamente fácil de fazer. Vamos aqui ao meu computador ver como é que eu faria isso. Portanto, nas minhas campanhas, em palavra-chave, eu posso consultar os termos de pesquisa. Ok? Portanto, e o que eu faço é, simplesmente, na primeira coluna tenho o termo de pesquisa que fez disparar o meu anúncio. Na segunda coluna diz o tipo de correspondência. Portanto, quando é correspondência exata, isso basicamente quer dizer, em geral, já está na minha lista de palavras-chave. Okay? Estão a ver? Eu tenho, no primeiro termo de pesquisa deste exemplo, continuamos nos arranjos de costura, é arranjos de costura, que é uma correspondência exata, uma variante muito próxima da palavra-chave arranjos de costura. A única diferença é que não tem o de. Já agora, explicar que eu organizo estes quadros todos em função da necessidade específica de cada consulta. Okay? O quadro base do termo de pesquisa não inclui aqui na terceira coluna a palavra-chave. Aliás, na quarta coluna, a palavra-chave. Isso consegue-se, indo-se aqui ao menuzinho de cima, tem colunas e posso modificar as colunas conforme eu entenda. Posso meter colunas que preciso e tirar colunas que não preciso. Por exemplo, aqui tenho estas colunas, como os cliques, as impressões, o click-through rate, o CPC médio, etc. Aqui também talvez valesse a pena saber qual é a percentagem de impressão da palavra-chave no topo da página, absoluto da página, e no topo da página. Depois explico isto noutro episódio. Mas pronto, vamos pôr assim, aplicar, e cá está. Quando eu vou ver, tenho na última coluna aquilo que acabei de pôr. Portanto, estão a ver? Eu consigo ver, através deste relatório de termos de pesquisa, a maneira como as pessoas estão a pesquisar. E consigo ver qual foi a palavra-chave que fez disparar o meu anúncio. Portanto, arranjos de costura preços, estão a ver, que é uma procura bastante comum, as pessoas procurarem pelos preços, também foi disputado pela mesma palavra, arranjos de costura, arranjos de costura, arranjos de costura. Eu também, na verdade, tenho isto filtrado por arranjos de costura, que é uma outra coisa muito positiva, que é, nós, nas nossas palavras-chave de pesquisa, podemos perfeitamente querer ver quais foram os termos de pesquisa que as pessoas utilizaram para fazer disparar essa palavra-chave. Nós vemos qual é a qualidade da nossa palavra-chave. E, portanto, vamos escolher aqui a palavra arranjos de costura e na barra superior temos ali a opção de escolher os termos de pesquisa. O que isto basicamente faz é, vai buscar todos os termos de pesquisa relacionados com a palavra-chave arranjos de costura. Ok? Pronto, e aqui posso ver porque é que foram disparados estes anúncios. E isto é muito útil porque aqui permite-me fazer descoberta de novas coisas. Por exemplo, vejam aqui. Arranjos de costura Almada. Okay? Pode ser interessante eu incluir nas minhas palavras-chave arranjos de costura Almada. O que eu tenho que fazer para fazer isso é simplesmente selecionar este termo de pesquisa e adicionar, quando utilizamos a palavra-chave da correspondência ampla,
é sempre muito importante fazermos um acompanhamento próximo, não dizer diário, de quais são os termos de pesquisa que estão a fazer disparar no nosso anúncio, porque pode ser coisas das mais variadas. Uma das coisas que eu faço muito quando utilizo não só correspondência ampla, mas em geral, é rever o relatório de termos de pesquisa. Okay? E depois, como puderam ver aqui, nós podemos aproveitar esses termos de pesquisa como ideias para coisas novas que podemos fazer, para novas palavras-chave, mas também podemos utilizar o relatório de termos de pesquisa para adicionar como palavra-chave negativa, como veremos um bocadinho mais à frente. Basicamente, o que a palavra-chave negativa faz é evitar que o nosso anúncio apareça quando determinados termos são introduzidos. Agora, passemos a analisar um bocadinho a correspondência de frase, que é bastante diferente. Portanto, vendo aqui a definição que o Google dá, okay, à correspondência de frase, o que eles dizem é que os anúncios podem ser, e lendo outra vez os documentos do próprio Google, os anúncios podem ser exibidos em pesquisas que incluem o significado da sua palavra-chave. Já não é só que esteja relacionado. Os relacionados é uma coisa muito ampla. As palavras e a maneira como o Google escreve a sua documentação tem muito que se lhe diga e nós temos que saber ler entre linhas, não é? O significado é sinónimos, não é? Agora já só podem aparecer coisas dentro dos termos de pesquisa que sejam sinónimos daquilo que eu quero ou que tenho na minha palavra-chave. O significado pode ser implícito e as buscas dos usuários podem incluir um sentido mais específico. Com a correspondência de frase você vai poder alcançar mais pesquisas do que com a correspondência exata. E menos do que com a correspondência ampla, exibindo os anúncios somente naqueles que incluem o seu produto ou serviço. Pronto, é mais ou menos isto que a gente quer, não é? Entretanto, eles utilizam exemplos, não é? Por exemplo, ténis esportivos, cá está talvez um bocadinho um termo brasileiro. Se a palavra-chave for ténis esportivos, nós podemos aparecer em coisas como calçados esportivos para ténis. Comprar ténis esportivos em promoção. Ténis esportivos vermelhos. Ténis esportivos confortáveis. Quero que reparem que pode aparecer qualquer coisa à frente ou atrás, ok? Portanto, neste caso, a palavra-chave com a correspondência de frase ou na correspondência ampla, se eu tenho arranjos de costura, por exemplo, posso aparecer em pesquisas como aulas de arranjo de costura ou arranjos de costura baratos, arranjos de costura, como fazer, por exemplo, como fazer. Não é? Portanto, pode ter tudo à frente e atrás. Depois, como verão, na exata já não é assim. E aqui, cá está, as coisas que não apareceriam no caso de uma correspondência de frase para ténis desportivos. Raquetes de ténis e ténis para treino. Bom, é uma coisa um bocado diferente. Raquetes não são o calçado, certo? E depois uma pergunta, uma pesquisa informativa. É possível usar ténis de corrida para ténis? Portanto, não tem muito a ver com os ténis esportivos, não é? Portanto, fecha bastante, permite que o nosso anúncio já apareça só em coisas que façam mais sentido para o nosso serviço ou produto. Ok? Pronto. Na correspondência data, cá está. Os anúncios podem ser apresentados em pesquisas que tenham o mesmo significado ou a mesma intenção da palavra-chave. Eu devo dizer que isto o Google tem vindo a mudar ao longo dos anos a sua definição do que são correspondências exatas e correspondência de frase. E antes havia até mais correspondências do que estas três que estamos aqui a falar hoje. Não é? A correspondência exata era exata. Portanto, antigamente, se eu tinha arranjos de costura, só apareciam anúncios em que havia a palavra arranjos e havia a palavra costura, e se estivessem na mesma precisa ordem. Okay? Hoje em dia, isto tem vindo a ser relaxado pelo Google. Imaginem porquê, não é? Porque quanto mais leilões houver e quanto mais participantes houver nos leilões, maior pressão haverá para que os CPCs subam, não é? E mais dinheiro é gasto e mais receita o Google terá. É um bocado óbvio, não é? Bom, e portanto, hoje em dia as correspondências exatas já não são tão exatas, mas eu devo dizer de experiência própria que realmente são quase exatas.
Okay? E aqui há uma diferença em relação à correspondência de frase, é que já não há nada nem à frente nem atrás da palavra-chave. O que é bom, porque eu sei exatamente aquilo que o cliente está a procurar. E também dão aqui uns exemplos, portanto, aqui para calçado para homens. As únicas variações que podem ver são aquelas que chamam variações próximas. Portanto, em vez de calçado para homens, ter calçado masculino, não é? Em vez de ter, pode aparecer obviamente na mesma, exatamente, o plural e o singular também, em todos os tipos de correspondência, podem acontecer. Portanto, se eu meter arranjos de roupa ou arranjos de roupas, a palavra-chave vai ser disputada na mesma. Calçado de homem em vez de para, portanto, são as tais interjeições que também não têm validade e que o Google corrige, mesmo na correspondência exata. Ok? Portanto, palavras de correspondência exata é exato. Estamos à espera que apareçam realmente só termos de pesquisa muito parecidos com aqueles que nós temos. Vamos então aqui a ver o que é que acontece com um exemplo de palavra-chave de correspondência exata, quais são os termos de pesquisa que nós conseguimos ver, se são assim tão exatos, ok? E vou aqui a uma campanha de uma clínica dentária, ok? E vou esta palavra exata, como vem, com chavetas retas, e que é aparelho dentário preço. E vou ver os termos de pesquisa que afinal geraram isto. E está aqui, aparelho dentário preço, preço aparelho dentário, valores, que é sinónimo de preço, valores de aparelhos dentários, no fundo a pessoa está à procura da mesma coisa, aparelhos de dentes de preço, aparelho dentário preços, vai tendo todas estas variações próximas. Estão a ver que diz aqui variante correspondência exata, variantes próximas. Custo de aparelho, agora aqui já entramos numa situação um bocadinho estranha, porque custo de aparelho, vejam que mesmo assim é capaz de cair numa situação que não tem a ver com o que eu quero, porque custo de aparelho pode ser aparelho auditivo, não é? Pode ser aparelho, outro tipo de aparelho qualquer que a gente não esteja a ver. Pode ser um aparelho de som, custo, aparelho. Realmente alguém está à procura do preço, custo, sinónimo de preço, aceita-se, mas aparelho deveria dizer dentário, não é? Para ser exato. Bom, portanto, o termo de pesquisa exato é uma coisa um bocadinho relativa. Mas mesmo assim é o melhor que se arranja e nós temos de saber trabalhar com estas diferenças. Portanto, conclusão. Seja qual for a correspondência utilizada, pode haver situações em que os nossos anúncios estão a ser apresentados em situações que são indesejáveis e onde a pessoa que está a fazer o termo de pesquisa ou que está a pesquisar acaba por clicar no nosso anúncio, obrigando-nos a pagar, aterrando na nossa página e chegando à conclusão que afinal não era nada daquilo que estava à procura. Portanto, nem é bem servido o utilizador e não somos bem servidos nós pelo Google porque estamos a pagar por um clique que é completamente dispensável. Bom, e com isto vamos à correspondência negativa. Ora, a correspondência negativa é fundamentalmente uma coisa que nos pode evitar muitas dores de cabeça. Porque nós, através das palavras-chave negativa, o que podemos fazer é, digamos, esculpir, chama-se isto esculpir, os especialistas em Google Ads chamam isto esculpir as nossas campanhas e as nossas pesquisas. Quando nós introduzimos palavra-chave negativa, que já agora a sintaxe é ter um sinal menos antes da palavra, ou também podem ser introduzidas diretamente na campanha ou no grupo de anúncios através da opção para o efeito no Google Ads, do lado esquerdo, onde temos as palavras-chave e temos os termos de pesquisa no meio, temos as palavras-chave negativas. Okay? E, portanto, nós podemos incluir nestas campanhas adicionar as palavras-chave negativas que nós quisermos. E podemos adicioná-las de duas maneiras. Podemos adicioná-las diretamente neste campo que é proporcionado para o efeito, ou podemos criar uma lista de palavras-chave negativas que nós depois podemos associar a grupos de anúncios ou a campanhas conforme necessitarmos. Eu, habitualmente, o que faço é associo a campanhas as minhas palavras-chave negativas, não tanto a grupos de anúncios. Porque se uma palavra-chave é negativa, normalmente é negativa para tudo. Exemplos muito práticos que nós normalmente utilizamos imediatamente quando criamos uma campanha são palavras tipo grátis. Para quê? Para que o meu anúncio não apareça
quando alguém procura arranjos de costura grátis. Ora, arranjos de costura grátis nós ainda não fazemos, portanto não quero que alguém vá clicar no meu anúncio, tendo que pagar o respectivo clique, para a pessoa chegar à conclusão que nós não fazemos arranjos de costura grátis. Ora, grátis é uma palavra mais ou menos genérica que provavelmente se vai aplicar aos arranjos de costura, mas à clínica dentária, aos ténis de desportivos e a todos os outros exemplos que nós temos estado aqui a utilizar. Portanto, é uma típica palavra negativa. Agora, o Google é um bocadinho malandro, porque o tipo de correspondência das palavras-chave negativa não funciona exatamente da mesma maneira que funciona as palavras-chave, chamemos positivas. Okay? Vejam isto que o Google diz nos seus documentos. No entanto, os tipos de correspondência de palavra-chave negativa têm um comportamento diferente dos tipos positivos. Saiba mais. Vamos lá saber mais. E diz esta coisa muito estranha, que é: as palavras-chave negativas não corresponderão a variações aproximadas ou outras expansões. Por exemplo, se você quiser excluir a palavra-chave de correspondência ampla flores, portanto, palavra-chave negativa flores, os anúncios não serão veiculados quando um usuário pesquisar flores vermelhas. Pronto, está fora. O nosso anúncio não vai ser disparado quando alguém procurar flores vermelhas. Mas já pode aparecer quando for flor vermelha, ou seja, singular. Singular, erros ortográficos, pontuação, etc. Temos, por exemplo, vamos supor, eu falei em grátis, não é? Como palavra-chave negativa. Grátis tem acento no A. Okay? Mas se eu meter grátis com acento no A, todas as pesquisas que incluírem grátis sem acento no A vão despoltar o meu anúncio. Grátis, por exemplo, erro ortográfico, não meter o S, vai despoltar o meu anúncio. Então temos que meter todas essas variações. Depois há ainda os vários tipos de palavra-chave negativa. Vou ver cá diz. Os tipos de correspondência negativa funcionam de maneira diferente das variações positivas. A principal diferença é que você precisará de adicionar sinónimos, versões no singular ou plural, erros de ortografia e outras variantes aproximadas se quiser excluí-las. Bem, a razão é óbvia, não é? Aparecemos em mais anúncios, mais concorrência nos leilões, maior CPC, mais receita para o Google. É sempre a mesma coisa, certo? É correto. E é só termos isso em conta e voltarmos àquele episódio em que falámos sobre a capitalização bolsista da Google para entendermos que isto é um negócio e, portanto, eles fazem as coisas, em caso de dúvida, por default, a favor do negócio e não exatamente a favor do utilizador sempre. Ainda que há muitas coisas que também fazem a pensar no utilizador. Por exemplo, a existência de uma opção em que nós podemos negar os nossos anúncios através das palavras-chave negativas acaba por ser positiva. Sobre as palavras-chave negativas, o que eu vos posso dizer da minha experiência é, e até também um bocadinho por causa disto, mas não só, eu utilizo muito as palavras-chave negativas de uma palavra só. Okay? Porque as expressões acabam por evitar alguns anúncios, mas são mais difíceis de compor. E quando são expressões, portanto, quando são mais do que uma palavra negativa, por exemplo, imaginem que eu quero ter como palavra negativa escola profissional, portanto, 2 palavras, não é? Porque pode haver pesquisas de escola profissional de arranjo de costura, certo? Então o que eu costumo fazer é meto como palavra negativa escola e meto como palavra negativa profissional. E assim, qualquer coisa que apareça com escola, profissional de escola, arranjo de costura, escola, o que for, o meu anúncio não vai ser despoltado. Caso contrário, teria que meter, normalmente, em correspondência de frase, entre aspas, escola profissional como negativo. Mas o mais habitual, aquilo que me dá melhores resultados, aquilo que me garante melhores resultados é: eu estou a ver o meu relatório de termos de pesquisa e vejo, este termo de pesquisa, o meu anúncio nunca devia ter sido apresentado nesta situação. E o que eu faço é, pego no termo de pesquisa, elimino as coisas desse termo de pesquisa que considero que não são relevantes para ficarem negativados e utilizo a parte importante do termo de pesquisa para que seja negativado de futuro. Pronto, eu creio, caro Google Header, que com isto temos uma boa introdução àquilo que são os vários tipos de palavras-chave. Okay? Veja como isto é um tema sensível e importante. A nossa campanha, o êxito da nossa campanha vai estar sobretudo em que nós consigamos, através das nossas palavras-chave, encontrar realmente as pessoas que estão à procura do nosso serviço ou do nosso produto. Certo?
Portanto, a maneira como as desenhamos, a maneira como construímos esta base de dados de palavras-chave é fundamental para o êxito e para o sucesso das nossas campanhas. E a correspondência também. Se a correspondência é demasiado ampla, vamos ter o nosso anúncio a gastar dinheiro, a jorrar dinheiro, em termos de pesquisa que não fazem até nenhum sentido para o nosso negócio, o que não é nada bom. Mas também, se tivermos só termos de pesquisa de correspondência exata, o que vai acontecer é que, se calhar, vamos aparecer em muito menos pesquisas do que aquelas que potencialmente poderíamos aparecer e trazerem novos clientes para o nosso site e para o nosso negócio, finalmente. Okay? Assim, genericamente falando, na minha experiência, onde eu me situo mais, consideravelmente mais, por uma questão de simplificação, porque sabem que o Google Ads é uma ferramenta tão complexa que ter capacidade de simplificação para mim tem sido sempre bastante importante. É muito fácil nós gerarmos uma campanha que é de tal maneira complexa que depois é absolutamente impossível entendermos os resultados que a mesma está a obter. Portanto, eu sou muito pela simplificação, por fazer as coisas pouco a pouco, em crescendo e com passos bastante sólidos para que a rentabilidade das nossas campanhas esteja absolutamente assegurada. Portanto, eu dir-vos-ia que nesta coisa das correspondências, ponto 1, tendo muito mais a utilizar a correspondência de frase. Ponto 2. Utilizo a correspondência ampla quando, sobretudo no princípio das campanhas, para explorar, para deixar que o Google explore e com a sua rede enorme de palavras relacionadas me permita conhecer outros termos através dos quais as pessoas estão à procura do meu negócio ou do meu serviço. E as palavras-chave exatas utilizo em circunstâncias poucas, porque a diferença hoje em dia entre a correspondência exata e a correspondência de frase não é assim tão grande e não vejo assim muito benefício em ter correspondência de frase e correspondência exata no mesmo grupo de anúncios. De qualquer maneira, já tenho feito para comparar, por exemplo, grupos de anúncios que só têm palavras-chave de correspondência de frase e faço esse mesmo grupo de anúncios só com correspondência exata. Os resultados não diferem muito, nem em termos de preço por clique, nem em termos de click-through rate, portanto, nem em termos de outros indicadores que poderiam ser importantes para o sucesso da minha campanha. Portanto, não sou assim grande fã. Muitas vezes, a maior parte das vezes, utilizo correspondência de frase, é a correspondência com a qual me sinto mais confortável. O que utilizo muito são termos negativos. Perdão, palavras-chave negativas, através da análise do relatório dos termos de pesquisa, e tenho um conjunto de palavras-chave negativas que basicamente se aplicam a qualquer cliente e que são metidas imediatamente nas campanhas, a nível da campanha habitualmente, em todas as clientes com os quais trabalhamos. Ok? E é tudo por hoje. Mais uma vez, não se esqueça, se gosta deste tópico, se Google Ads é uma coisa que lhe interessa, é uma coisa para a qual quer saber mais, nós aqui só falamos de Google Ads. Falamos de Google Ads de A a Z, como eu costumo dizer. Vamos tratar de muitos temas. Vamos a fundo em muitos dos temas que temos vindo agora a tocar mais superficialmente. E se quer saber mais, muito simples, subscreva ao canal, ok? Aqui por baixo, aqui por baixo, há de ter um botão que diz subscrever. Clique nesse botão e ao lado é capaz de ter uma campainha e se clicar nessa campainha, cada vez que sair um novo episódio, há de receber uma notificação para que possa ver o episódio que acaba de sair. Ok? Portanto, muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo até aqui comigo nesta viagem. Não se esqueça também de fazer comentários. Se teve dúvidas, se tem perguntas, se tem alguma sugestão sobre estes vídeos, se quer ver algum tema discutido que ainda não foi discutido até ao momento, faça um comentário em baixo. Ok? Pronto. Então, até à próxima. Obrigado.